Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Aline Abreu e eu estou aqui hoje para falarmos de 1 Coríntios capítulo 7. Um capítulo fabuloso, aonde vai falar um pouquinho aqui dos costumes acerca do casamento, alguns direcionamentos que Paulo trouxe para essa igreja e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração e compartilhar com o seu coração. Amém? Vamos lá? Eu quero ler um pouquinho com você. Esse texto ele não tem muito o que explicar. Ele é um texto praticamente autoexplicativo, mas eu quero discorrer um pouquinho algumas ideias aqui com vocês. Vamos ler a partir do versículo 1 que diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ele está falando aqui para um contexto da igreja de Coríntios, uma igreja que estava com uma imoralidade sexual em níveis enormes, catastróficos, em nível hard. E ele está dizendo que seria bom que o homem e a mulher ficassem solteiros, não tocassem em outras pessoas, né? Solteiros no sentido de não é só estar solteiro, é solteiro e não tocar em ninguém, né? Não adianta você não ser casado, mas também sair por aí, né? Como diz a meninada hoje em dia, passando o rodo, não vai adiantar. Ele está dizendo no sentido de realmente estar só, né? De não ter outra pessoa. E para frente ele vai explicar o motivo aqui. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Aqui não está falando somente dos deveres de casa, de trazer recursos financeiros, não. Aqui está falando propriamente dito da parte sexual. Então, quando ele está tratando que deve cumprir deveres, sim, é isso mesmo. Nós, como esposas, temos deveres sexuais para com o nosso esposo e o nosso esposo para conosco, né? Porque, até depois, um outro contexto aqui, ele vai falar a respeito disso, no respeito de oração. Quando nós não cumprimos esta nossa parte do dever de marido e de mulher, nós deixamos brechas abertas para que o nosso relacionamento esteja sensível, disponível a outras, a terceiras pessoas, né? Óbvio que tem pessoas que têm um relacionamento conjugal, sexual, extremamente ativo e ainda assim tem relacionamentos por fora? Sim, existe sim. Não é o único motivo, mas nesse caso é uma questão de caráter. Aí é outro assunto. Aqui Paulo está falando não é na questão de caráter, mas na questão do que a carne pede. Porque alguém que ele é casado, ele já vai deixar muito claro que ele é alguém que ele não tem controle sobre os seus desejos. Ele está sempre pegando fogo nesta questão. Então, se ele está pegando fogo, ele não consegue se conter, então que case. Que case para ter a sua mulher e não, ou o seu esposo, e não para ter outras pessoas fora do casamento. Amém? Se você já tem um desejo, se você, como ele diz, que ele tem esse dom para ficar sozinho, mas esse dom não é para todo mundo, como Paulo mesmo vai dizer aqui para nós. Se você não tem o dom e decidiu se casar, entenda que este dever é para com o seu esposo, é para com a sua esposa, não mais ninguém. Não tem terceira pessoa no relacionamento, nem terceira, nem quarta, nem quinta, nem décima. É marido para mulher, mulher para o marido. Amém? E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que ele está querendo dizer aqui para mim e para você é, no âmbito de relacionamento sexual, não há maior e menor, não há diferença. Quando nós estamos falando que o marido é o cabeça, a esposa tem que ser submissa, não está falando de área sexual, está falando de uma organização. Assim como na própria Trindade, mesmo os três sendo Deus, há uma organização de hierarquia. Dentro do casamento também existe, mas aqui neste contexto, desta palavra em específico, está falando de relacionamento sexual. O corpo do homem é da mulher e o da mulher é do homem. Ambos estão ali para dar prazer ao outro. É por isso que muitas vezes nós ouvimos
em casamentos dizerem que se você está casando para ser feliz, você está casando pela motivação errada. Você tem que casar para fazer o outro feliz. E aqui a mesma coisa. Se você vai fazer sexo com o seu cônjuge para ser feliz, para você se sentir bem com você mesmo, para que você chegue no orgasmo ou qualquer outra palavra que você queira dar, você está errado. O teu pensamento tem que estar no teu cônjuge, você tem que satisfazer o seu cônjuge e não a você mesmo. Isso serve para a mulher e para o homem. Amém? Não se recusem um ao outro, exceto por consentimento mútuo e durante certo tempo, ou seja, um pequeno tempo, para se dedicarem à oração. O único momento em que a gente tem essa dedicação à oração e por essa dedicação é que nós podemos, se por decisão mútua, nos afastar sexualmente um do outro. A única coisa é a oração. Ai, Aline, mas o meu marido não é crente. Como é que eu vou fazer? Isso não é uma obrigatoriedade. Tem muitas pessoas que querem fazer jejum de 40 dias e aí querem ficar 40 dias sem ter relacionamento sexual com o seu cônjuge. Pela palavra, você está no erro. Não vai adiantar nada o seu jejum. Você está passando fome, você não está fazendo jejum. Porque muito provavelmente, durante 40 dias, você já está abrindo um precedente dentro do seu casamento. A não ser que o seu cônjuge esteja de acordo com você e mesmo assim 40 dias é um longo período. Uma coisa é 3 dias, uma coisa é uma semana. Mas ainda assim, se o seu cônjuge estiver ok, amém, é entre vocês. Mas isso daqui não é uma lei. Isso daqui é algo que se pode ser feito, mas se não for feito, é uma questão de você se abster dos desejos da carne, como o jejum, por exemplo, que é se abster dos desejos da sua carne, é você trazer um controle à sua carne. Agora, isso não quer dizer que tem que ser todas as vezes assim, amém? Lembre-se sempre de estar em comum acordo com o seu cônjuge. Se o seu cônjuge não tem entendimento, se o seu cônjuge não quer fazer, faça o seu jejum e a sua oração, mas mantenha a prática sexual no seu casamento. Não traga peso para o seu relacionamento. Amém? Vamos continuar aqui. Gostaria... e ele ainda diz assim, para se dedicar em oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Não é um mandamento do Senhor, tá? É uma decisão sua. Gostaria, versículo 7, que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Uns de um modo, outros de outro. Nem todo mundo consegue se render ao celibato como Paulo, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, ou seja, celibatário. Mas, se não conseguem controlar-se, ele está falando do âmbito sexual, casem-se. Vocês devem casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Se você é solteiro, se você é viúvo ou viúva, case-se se você não tem controle sobre seus desejos sexuais. É melhor do que ficar ardendo e cair em pecado. Agora, se você acha que você, como Paulo, consegue viver para a obra, glória a Deus. E ele vai explicar o porquê. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Aqui já não é concessão, hein? É mandamento. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, ou seja, se acontecer, ou se você até já se separou, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie. Se você se converteu e o seu esposo ou sua esposa não se converteu, não se divorcie. Não é motivo para divórcio. A não ser, e ele vai dizer aqui, que ele não aceite. Se ele falar, eu não aceito a sua fé e quero me divorciar, você está livre.
Você não é culpado desse divórcio. Porque entre a sua fé e o seu relacionamento, não dá para trocar Jesus por nada. Aí é uma decisão do seu cônjuge. Agora, se o seu cônjuge não se opor, não se divorcie. Ele até faz uma pergunta aqui, que eu achei bacana, quer ver? Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz. Se o seu cônjuge quer se separar, você não está debaixo de servidão. Você, mulher, aqui, essa é a pergunta que eu falei. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido? Como sabe se salvará a sua mulher? Então, se o seu cônjuge não quer se separar, como é que você sabe se você vai salvar, se a sua vida pode salvar ou não o seu cônjuge? Até existe uma palavra, se eu não me engano, em 2 Pedro, que diz que a mulher, ela vai trazer o seu esposo para Cristo calada. É o seu testemunho, o seu modo de ser. Somos cartas vivas do Senhor. A nossa maior pregação é calado. Então não devemos nos divorciar só porque nos convertemos ao Senhor. Muito pelo contrário, que a nossa vida seja testemunho vivo para aqueles que convivem conosco dentro de casa. Amém? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Se Deus te chamou para ser solteiro, seja solteiro. Lembrando que você, se tem o chamado, não deve ficar se abrasando. E se você é casado, você foi chamado casado, viva o casamento. Amém? Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Se alguém foi chamado circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi chamado sendo incircunciso, não se circunde. Sabe? Porque a circuncisão, ela falava muito no Antigo Testamento, mas quando vem Cristo, não há mais circuncisão. Agora a circuncisão não é feita mais da mesma maneira, agora ela é feita no nosso coração. O mais importante, como ele diz aqui, né? A circuncisão não significa nada, e incircuncisão também nada é. O que importa, e isso não é só no contexto sexual, não. Isso é no contexto da vida cristã. O que importa é obedecer. Ah, gente, obedecer é demais. Eu estava lendo hoje sobre a obediência radical. Que coisa maravilhosa. Pesquisa aí, vou deixar essa pulguinha para você pesquisar atrás da sua orelha. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Se é casado, casado. Se é solteiro, solteiro. Amém. Se for, sem se abrasar. Vou falar mais uma vez para ficar fixo na sua memória. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a sua liberdade, consiga. Consiga! Não tem por que não. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por altos preços. Não se tornem escravos de homens. E não é só de homens, não nos devemos tornar escravos de nada. Às vezes nós estamos nos tornando escravos do dinheiro. Às vezes estamos nos tornando escravos do trabalho. Do que é que nós temos nos tornado escravos? Fomos comprados por alto preço. Não devemos mais ser escravos de nada, a não ser de Cristo Jesus, aquele que pagou alto preço por nos comprar. Amém? E aqui ele vai continuando dizendo a mesma coisa. E vamos pular, porque ele vai dizer aqui, ó, ele vai explicar, vou deixar você ler aí, eu mesma vou discorrer aqui, porque o nosso tempo de vídeo está acabando. Ele vai dizer aqui para mim e para você, eu digo para você não se casar, porque os casados vão se preocupar com as coisas desta vida. Vai se preocupar com a educação de filho, vai se preocupar com a esposa, vai se preocupar com pagar aluguel, vai se preocupar com a comida, mas os que estão solteiros se preocupam somente com as coisas do Senhor. Eu, Aline, sou casada, tenho filhos e posso te dizer, realmente são grandes preocupações diárias. Se eu fosse solteira, por exemplo, eu poderia fazer muito mais ao Senhor, porque eu teria mais tempo disponível para Ele. Mas esse não era o meu chamado. O meu chamado era ser dona de um lar, de uma casa, ser esposa de um marido que é o meu cabeça, ser mãe de filhos que serão gerados realmente para o Senhor.
Mas se você tem um chamado para ser solteiro, não brigue contra esse chamado. Viva o chamado do solteiro, do celibatário. Viva a sua vida para o Senhor. Amém? Você terá as preocupações do reino. Ai, que coisa linda. Se eu tivesse esse chamado, na verdade, quando eu fui verdadeiramente conhecer o Senhor, conhecer de intimidade, de conhecer a palavra, de entender, eu já era uma mulher casada. Mas talvez, se eu tivesse hoje a idade de uma adolescente e entendesse nessa profundidade o que é viver para o reino, talvez meu coração tivesse queimado para isso. Talvez você seja solteira e está aí com o seu coração pensando, será quando que eu vou casar? Talvez o seu chamado seja para viver para o Senhor. E Ele será o melhor esposo que você pode ter. Amém? Pense com carinho nisso. Mas se estiver queimando no seu coração, você solteira que quer um esposo, eu profetizo um esposo, um homem de Deus na sua vida, que vai estar unido, aliado ao seu propósito, para que vocês possam juntos viver tudo que o Senhor tem para a vida de vocês, em nome de Jesus. Um beijo para vocês e até o nosso próximo dia juntos aqui. Agora entrou mais mulheres aqui, eu tô perdida qual é o próximo, mas no próximo vídeo estarei com vocês aqui, em nome de Jesus, queridas. Deus abençoe.